Bom dia, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Gostaria de convidar vocês nessa manhã para a gente ler a palavra de Deus, aqui neste capítulo 23 de Jeremias, que é o livro no qual eu estou lendo. E aqui fala a respeito, nesse capítulo fala de três situações, né? Fala do versículo 1 até o 9, fala a respeito da esperança no futuro, né? Uma esperança no futuro. Qual é o nosso futuro? É Jesus Cristo. Mas Jesus está presente. Ele ressuscitou. Tá entendendo? Mas esse capítulo aqui fala com o profeta Jeremias aqui nessa esperança no futuro. Depois, a partir do versículo 9, fala a respeito mensagem contra os profetas, né? Os profetas que profetizam mentiras, né? E todos os profetas. Aqui está falando contra os profetas, né? Contra. Então é uma coisa contra. Até o versículo 32. A partir do 33 fala a respeito da mensagem de Deus. É uma carga? Isso é uma pergunta, né? Então até o versículo 40 fala a respeito disso, né? Porque desse negócio da carga, é ficar querendo colocar uma carga pesada nas pessoas, entendeu? Aonde Deus não é uma carga pesada. Deus diz que meu fardo é suave, né? Tem nada pesado, entendeu? Eu acho que é isso aí. Mas vamos ler a Bíblia porque a palavra é que nos revela, né? Mas antes gostaria de louvar um hino que fala: segura nas mãos de Jesus, amém? A nota do hino é Ré. Fala assim, ó. Se às vezes os problemas da vida parecem insolúveis, fazendo até mesmo em momentos você a chorar. Mas quando é um crente fiel e se vê neste apuro, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Se as trevas que cercam agora parecem intensas, e já não sente coragem mais de caminhar, eleve os seus olhos agora com fé para o alto. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Um dia bem cedo eu sei, findará todas as lutas, espinhos e pedras para mim sei que não haverá, porque Cristo breve, muito breve levará seu povo. Segurando nas mãos de Jesus, subirei a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Se as trevas que cercam agora parecem intensas, e já não sente coragem mais de caminhar, eleve os seus olhos agora com fé para o alto. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar.
Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Amém? Então, gente, vamos ler a palavra de Deus e talvez no segundo vídeo, porque sempre o primeiro lendo a Bíblia não dá. Mas no segundo vídeo eu quero dar uma leitura lá na mensagem A Semente do Nicolaísmo, né? Que aqui fala aqui nessa mensagem as 7 eras. A semente do nicolaítismo, isso. Amém? Vamos ler a Bíblia, mas vamos convidar o autor dela, que é o Espírito Santo, porque só ele é que pode revelar em seu coração o poder dessa palavra. Amém? Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Jesus, por mais um dia, por mais uma ressurreição. E aqui eu posso comprovar que o Senhor está ressuscitado, porque eu ressuscitei hoje. E quero agradecer ao Senhor por este momento e convidar o Senhor, meu Pai, para que o Senhor venha assumir a plataforma aqui, Senhor, e ministrar a sua palavra para essas pessoas, inclusive para mim também, Pai, porque eu estou lendo e estou escutando e é exatamente o que estou vivendo. Então, meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor e pedir, Pai, primeiramente, tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia de mim, da minha família e de todos que estão escutando a Tua palavra. É isso que eu te peço, venha, que Antônio saia de cena para que o Senhor venha assumir o seu lugar, Pai. E assim eu te agradeço. Eu te agradeço por ser esse porta-voz, por ser tua boca, por ser teus braços. Eu te agradeço em nome de Jesus e eu quero afirmar mais uma coisa, Pai. Eu te amo. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos ler a palavra de Deus. Então aqui, eu gosto de ler a Bíblia com as referências, porque ajuda melhor a gente compreender o assunto, né? Deus vai nos levando aqui e ali e vai encaixando e vai fazendo isso, até você entender, amém? Então aqui essa primeira etapa aqui fala a respeito da esperança futura, entendeu? Futuro. Vamos ler a palavra de Deus? Então diz assim, diz assim, ai dos pastores que destroem e dispensam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Diz o Senhor. Em Jeremias 10, nós estamos no capítulo 23. Mas vamos aqui em Jeremias 10, versículo 21. Vamos ver o que é que o Espírito Santo fala a respeito aqui. 10, 21. No capítulo 10 de Jeremias, no capítulo 21, fala, um povo será expulso da sua terra, né? Isso fala aqui, no capítulo 21 diz assim, eu respondi, as autoridades são tolas, não perdem que o Senhor Deus as guie. Foi por isso que elas fracassaram. E o nosso povo foi espalhado, tá vendo? Então, veja que o assunto é a respeito dos pastores, né? Dos profetas, que profetiza, que prega a palavra de Deus, que profetiza mentiras. A maioria deles aí tá eu te profetizo que, ó, isso, ó. Nós chega lá. Então eu respondi, as autoridades são tolas, não perdem que o Senhor Deus as guie. Foi por isso que elas fracassaram e o nosso povo foi espalhado. Ontem, antes de eu ir para o culto, eu fui colocar um balcão ali, só uma pedra de mármore ali, rapidinho. Eu disse à moça que eu ia lá, antes de eu ir para o culto em João Pessoa, aí eu fui lá colocar essa pedra lá. E lá estava o genro dela. E eu falando sem coisa. A família dele é evangélica. Então eu falando com ele, Deus pegou eu ali e falou a respeito de Recife. Eu digo, irmão, você tá vendo Recife? Recife tá cheia de favela. Mas sabe o que foi aquilo? Foi porque Recife recusou um navio de israelense.
Israel é o povo de Deus. É um povo prometido. Deus prometeu a terra àquele povo. Então você veja que ela recusou. Então veja como é a condição que é Recife, cheia de favela. Tá entendendo? E continuei dando os vários exemplos a ele, falando, né, exatamente disso aqui que eu estou falando, dos pastores, falando que muitos pegam a palavra de Deus, sem ser guiado por Deus, pega a Bíblia, lê e fica profetizando essas coisas. Porque para ser pastor, para guiar suas ovelhas, tem que ter o dom de Deus, tem que Deus vir e ter aceitado ele, predestinado ele para aquele objetivo. Não é só você olhar, ler a Bíblia e dizer, não, sou pastor, e ir lá não. Você tem que ser guiado por Deus, você tem que ter a direção divina. Tá entendendo? Você tem que ter o Espírito Santo com você, você não pode meter a cara. E falando com ele lá, e ele disse, realmente, meu pai deixou tal, porque tá, ele viu muita coisa errada. Eu digo, gente, é isso aí. Se você não tiver numa mensagem verdadeira, qual é a mensagem de Deus aqui na terra? Ele colocou um profeta. A gente não segue nós não adoramos o profeta, a gente segue os ensinamentos dele. Aí fui pregando para ele, né? Mostrando o meu exemplo. Depois chegou um com a Bíblia na mão, né? Um aqui que eu conheço. Disse, oxe, mas Tom, que bom, graças a Deus. Eu não tive oportunidade, eu sempre, na minha bolsa que eu levo minhas ferramentas, sempre eu boto as mensagenzinhas dentro, né? Esses guiazinhos. Eu fui entreguei a ele. Mas aí continuei. Aí para você ver que aí eu fiquei, porque eu sempre fico buscando o Espírito Santo. Eu digo, Senhor, eu não quero falar nada que não seja para a honra e glória do Senhor, não. Eu no mundo, quando vivia no mundo, eu não. Olha, mas agora que eu conheci a sua palavra, eu me dedico ao Senhor, entrego minha vida ao Senhor. Para não fazer nada pensando que é eu que estou fazendo. Não. Aí fui e fiquei, e tenho sido. Aí quando foi no culto de Brasília, Deus pega o pastor César e pá, Recife, tome. Eu digo, obrigado, Jesus. É a resposta do que eu estava precisando. Porque a gente precisamos saber que Deus está nos dirigindo, que Deus está no nosso comando. Porque senão você vai fazendo, aí acha que é Deus que está, e assim vai, de repente você está num lugar que não pode mais voltar, porque você se alimentou demais daquilo. E eu tenho tido cautela a respeito disso. Eu tenho ficado prestando atenção no que eu faço, no que eu falo e fico procurando os pontos onde Deus está dando umas injeçãozinhas para mim poder me ligar no meu viver, no meu dia a dia, né? Então foi isso. E é exatamente aqui. Vamos continuar? Então aqui foi porque você veja que Deus está dizendo que é porque as autoridades recusou o quê? O que é que o mundo recusa? A palavra de Deus. Não querem ser dirigidos pela palavra de Deus. Porque quem é dirigido pela palavra de Deus, ali é sucesso. Você vai alcançar o sucesso. Quantas batalhas Davi não venceu? Por quê? Porque tinha a direção divina. Como Josué também. Está entendendo? Então todos que seguem a palavra de Deus têm sua vitória. Mas segue a palavra de Deus corretamente. Não pela metade ou pulando feito bode. Não. Seguindo a palavra, seguindo o pastor, ó, as ovelhinhas seguindo o pastor, comendo o que o pastor bota. É isso que Deus deseja para a gente. É seguir os ensinamentos do pastor. Quem é o pastor? É Jesus Cristo, através de quem? Dos seus homens aqui na terra. Então ele tem esses pastores aqui. Mas é uns pastores que é dirigido pelo Espírito Santo. Tá entendendo? Não é seminário que coloca seu nome. Você é um pastor, não. Tem que vir de Deus esse dom. Porque Deus derrama muito dom na igreja. O dom é sem arrependimento. Mas você tem que ter a direção divina. Você tem que ter o sobrenatural agindo na sua vida. Então, é isso aqui. As autoridades, né? Aqui em Jeremias 10, 21 diz, ó, eu respondi, as autoridades são tolas. Não pedem que o Senhor Deus as guie. Foi por isso que elas fracassaram e o nosso povo foi espalhado. Vamos continuar, versículo 2 do capítulo 23, continuando. Diz o seguinte, portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacenta o meu povo. Vós dispensastes as minhas ovelhas
e as afugentastes, e não as visitastes, eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Tá vendo? Então, quando Deus diz o Senhor, pode esperar, meu amigo. Pode esperar. Ele disse o que lá em Israel? Será 400 anos. Foi 400 anos o povo de Deus no cativeiro. 400 anos. Mas quando fez 400 anos, ele mandou Moisés. Vem cá, Moisés. Vai ali. Liberta meu povo ali. Depois, com o próprio Jeremias aqui, foi 70 anos. Tá entendendo? Então, o que Deus diz, ele cumpre. Então, isso aqui pode esperar. Esses pastores que não estão entregando as almas das pessoas a Jesus Cristo, eles vão receber as ações que eles estão fazendo. Pastores, padres, seja quem for que pegar a palavra de Deus e distorcer ela, e não tiver a direção divina, e sair fazendo o que estão fazendo. E as pessoas sendo enganadas. Com o quê? Com cultos de prosperidade. Pode esperar. Só tem uma prosperidade na Bíblia, a vida eterna. Ou você chega até ela, ou então não existe prosperidade. Como é que eu vou prosperar aqui e não ter uma eternidade? Tá entendendo? Então esse só profetiza prosperidade, é exatamente mentira. O próprio Deus disse que não deu isso. Pode ir lá em Mateus 24, que Deus fala ali, né? Então vamos seguir aqui mais à frente. Então, em Êxodo 32, 34, mas vamos ler novamente esse segundo capítulo, que diz assim: ai de vocês, autoridades, que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. Isso é essa autoridade que ele fala aqui, é os pastores. Vocês não cuidaram do meu povo, mas o espalharam e fizeram fugir. Ponto. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que têm feito. Sou eu, o Senhor, que está falando. Amém. Em Êxodo 32, vamos aqui. Êxodo 32, versículo 34. Êxodo 32, 34. A canção de Moisés fala o seguinte, 34. Deus lembra daquilo que os inimigos... Ixi, aqui a palavra inimigo. Ó. Então esses homens são inimigos de Deus. Olha para aqui, ó. Realmente, se você notar, você imagina você pegar a vida e matar. É o inimigo, só quem faz isso é... Então esses pastores que não estão guiando a palavra de... não estão guiando as ovelhas, como Deus determina, com uma mensagem verdadeira, eles estão matando os seres humanos. Estão matando a vida que está dentro dessas pessoas. Com os ensinamentos errados. Tá entendendo? Então, olha aqui o que é que Deus fala em Êxodo 32, 34, olha. Deus lembra daquilo que os inimigos fizeram e espera o tempo certo para castigá-lo. Tá vendo? Então, para tudo tem um tempo. Satanás sabe que o tempo dele está chegando no fim. E ele está acelerando as coisas. Ai deles, né? Dos pastores que destrói e dispensa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Versículo 3, vamos ler aqui, versículo 3. Ajuntarei o resto do meu povo dos países por onde os espalhei, e os trarei de volta à sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. Amém. Amém. Em Jeremias 32, vamos dar mais um pulinho para frente, 32, 37, o Espírito Santo fala o seguinte, 32, 37. Aqui fala a respeito, promessas de esperança, amém, é verdade. Diz aqui, ó, vou ajuntar aqueles que na minha ira, cólera e furor, eu espalhei, eu os trarei de volta a este lugar e os deixarei viver aqui em segurança, amém. Então essas ovelhas que estão espalhadas nessas denominações, nesses enganos, Deus vai trazer de volta. E ele traz, sabe com o quê? Com o poder da palavra.
Tá entendendo? A palavra vem e liberta. Não é outra coisa não. Não é o ser humano que vai lá não. É a palavra. Então versículo 4, continuando aqui, diz: eu lhes darei líderes que cuidarão deles. Ponto. Olha aqui a promessa de Deus, líderes. Eu lhes darei líderes que cuidarão deles. Ponto. Não ficarão mais com medo. Amém. Nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Amém. Glória a Deus. Eu, o Senhor, estou falando. Amém. Jeremias 3, versículo 15. Vamos aqui em Jeremias 3, versículo 15. Vamos ver o casamento desse versículo 4 com Jeremias 3, versículo 15. Diz o seguinte: o convite ao arrependimento. Tá vendo? Tudo Deus tem um arrependimento. Se você se arrepender e voltar, você vai encontrar uma comidinha maravilhosa. Você vai encontrar o caminho, né? Você veja que o filho pródigo gastou, ixi, morreu lá fora. Quando estava morto, se lembrou do pai. E voltou, pediu perdão e o pai aceitou. E já deu logo uma comidinha nova. Deus quer que você veja, não importa o que você fez. Ele quer que você se arrependa. E venha, aceite ele no seu batismo. Primeiramente com o seu arrependimento. Se você não se arrepender, não venha. Não venha para só tomar um banho, não. Ou você vem com seu arrependimento de coração, ou então nem venha, porque você só vai vir para sofrimento. Então, Jeremias 3,15 diz o seguinte: eu darei a vocês líderes que me obedeçam. Amém. E eles governarão com sabedoria e inteligência. Amém, Jesus. Isso aqui é segurança. A palavra de Deus nos dá segurança. E tem que ter homens de fibra, homens de palavra. De palavras e de sinceridade. Seja sincero para Deus. Senhor, eis-me aqui. Não mais eu, mas sim Cristo vive em mim. É desses homens que Deus quer. De Paulos. De homens como Paulo. Que venha para pregar a palavra, sem medo. O medo não, que Deus não precisa de medroso não. Medroso faz a coluna cair. Não, tem que estar firme aqui, ó. Versículo 5. 5 ao versículo 7. Vamos ler o 5 e o 6. Diz assim, olha: o Senhor Deus disse ainda, dois pontinhos: está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Amém. Esse rei será chamado de Senhor nossa salvação. De Senhor nossa salvação. Aleluia. De Senhor nossa salvação. Salmos 72. Vamos aqui no Salmo 72, versículo 2. Salmos 72, versículo 2. Diz assim: a oração em favor do rei, diz assim: para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Está vendo? Está vendo o casamento? Olha aqui, ó. Vamos ler novamente o versículo 4 aqui, ó. Eu lhes darei líderes que cuidarão deles. Não ficarão mais com medo nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus disse ainda: está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com a sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Olha aqui a oração do rei. Para que, terminando o versículo 6 lá,
para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Amém? Então vamos aqui. Em Isaías 4, versículo 2, Isaías 4, versículo 2, diz o seguinte: a futura felicidade de Jerusalém. Fala o seguinte: naquele dia, o ramo novo que o Senhor Deus plantar, crescerá forte e bonito. E os moradores de Israel que continuarem vivos, ficarão alegres e orgulhosos por causa das ricas bênçãos que vão receber. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deixa eu dar só uma conferida aqui. Deixa eu ver aqui João, capítulo 1. Em João, capítulo 1, versículo 45, diz assim, ó. Saindo daqui de Isaías 2, Isaías 4, versículo 2, que diz: naquele dia, o ramo novo que o Senhor Deus plantar, crescerá forte e bonito, e os moradores de Israel, que continuarem vivos, ficarão alegres e orgulhosos por causa das ricas bênçãos que vão receber. Quem é esse ramo? Quem é esse ramo novo? Olha aqui que ele vai plantar. Aqui, João, capítulo 1, versículo 45. O que é que ele diz? Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Amém? Aleluia. Quem é? É Jesus Cristo, meu amigo. É o caminho, é a palavra. Sem ela, não tem vitória não, meu amigo. Então, versículo 7, continuando, diz assim, olha: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que o povo não jurará mais por mim, como o Deus vivo, que tirou Israel da terra do Egito. Em Jeremias 16, vamos aqui, Jeremias 16, para nos dar uma ajuda, né? Para nos dar uma ajuda, diz o seguinte, Jeremias 16, 14 e 15, diz, aqui fala a respeito de quê? A volta à pátria, ó, 16 e 14 e 15, diz assim, ó: o Senhor Deus diz, está chegando o tempo em que ninguém mais jurará por mim, como o Deus vivo, que tirou do Egito o povo de Israel, mas jurarão por mim como o Deus vivo, que trouxe o povo de Israel do país do norte e de todos os outros países por onde eu os havia espalhado. Vou trazê-los de volta para a sua própria terra, para a terra que dei aos seus antepassados. Ponto. Eu, o Senhor, estou falando. Amém. Aleluia. Então, continuando, versículo 8, aqui, diz: em vez disso, vão jurar por mim como Deus vivo, que fez o povo de Israel voltar da terra do norte e de todas as terras onde eu os tinha espalhado. Ponto. E eles viverão na sua própria terra. Aleluia. Viverão na sua própria terra. Isaías 43, 5 e 6. Versículos 5 e 6. Isaías 43, 5 e 6. Fala assim: não tenha medo, pois eu estou com você. Amém. Do leste e do oeste levarei o meu povo de volta para o seu país. Ordenarei ao norte que os deixe sair, e direi ao sul que não o segure. Dos lugares mais distantes do mundo, deixem que os meus filhos e as minhas filhas voltem para casa. Então não é denominação, não é religião que vai segurar as ovelhas de Jesus Cristo, não.
essa mentira vai ser desmascarada e ele vai trazer de volta essas pessoas através da palavra de Deus. Continuando, vamos continuar. Versículo 9. Fala aqui a respeito da mensagem aos profetas. Contra os falsos profetas, né? Aqui diz aqui, ó. Na Bíblia, João Almeida fala. Contra os falsos profetas. A partir do versículo 9. Diz assim, Jeremias 23. Diz assim. Quanto aos profetas. A respeito dos profetas, eu disse o seguinte, 2 pontinhos. O meu coração está esmagado e eu estou tremendo por causa de Deus, o Senhor, por causa das suas santas palavras. Isso é Jeremias. Eu sou como um bêbado, pareço um homem que bebeu vinho, muito vinho. Muito vinho. Abacuque 3,16, vamos aqui dar olha aqui o que Deus fala a respeito de Abacuque. O livro de Abacuque, Miqueias, deixa eu achar você, Jonas, Obadias, Amós, aleluia, gente, é assim mesmo, a Bíblia Sagrada é maravilhosa. Então, eu estou procurando aqui o livro de Abacuque. Eu vou logo lá no guia, que senão eu vou ficar procurando até. Vou logo aqui no guia, que ele me diz logo onde é. Antes de Sofonias, isso. Antes de Sofonias. Sofonias, fica bem aqui, Ageu, Sofonias, aqui, tô achando. Abacuque 3,16. Mas 16, vamos ler novamente aqui. Olha, versículo 9 de Jeremias 23, diz assim, olha, a respeito dos profetas, eu disse o Senhor, o meu coração está esmagado e eu estou tremendo por causa de Deus, o Senhor. Por causa das suas santas palavras, eu sou como um bêbado, pareço um homem que bebe muito vinho. Em Abacuque 3,16, a oração de Abacuque diz assim, olha, quando ouvi tudo isso, fiquei assustado. Os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam, né? Os inimigos, esses falsos profetas que profetizam mentiras, né? Que ataca a vinha verdadeira, que é a palavra de Deus. Tá entendendo? O povo que segue a mensagem do Senhor Jesus Cristo, né? Então, é isso que ele está falando aqui. Então, vamos